Fala galera, sejam bem-vindos à última aula da semana Render Monster. Nessa aula a gente vai ver aqui algumas coisas que podem acontecer de erros para que vocês saibam como corrigir, tá? Então vamos lá para o Asset Editor. Eu vou falar aqui primeiro sobre algo que não é um erro, mas é uma configuração que dá para se fazer para melhorar o tempo de render, pelo menos. A gente está aqui com a configuração Custom. Eu vou restaurar aqui o padrão. Pronto, e aqui no padrão, a gente está no Global Illumination, onde temos os raios primários e os raios secundários. Isso aqui é o que faz os cálculos de rebatimento de luz na renderização. Então, aqui ele está como padrão o Brute Force, e no Secondary Rays está o Light Cache. A gente vai manter o Secondary Rays como Light Cache, porém aqui esse valor de 800 a gente vai aumentar ele aqui para 1200. Que é um valor razoável, que não vai demorar tanto no render, mas que vai dar um pouco mais de qualidade. E já o Brute Force, ele é um cálculo muito preciso, então o tempo de render dele é muito alto. Então o que a gente faz? A gente troca aqui pelo Irradiance Map, que ele tem um cálculo mais configurável, de forma que a gente consiga aqui reduzir alguns valores e deixar ele com menos tempo de render do que o Brute Force. Aqui o Min Rate e Max Rate são os valores que vão determinar a qualidade. Então, a gente mantém esses valores aqui. Ele já está com a configuração média, não está com a configuração muito alta. Se eu movimentar aqui o cursor de qualidade, aí vocês podem ver que para uma qualidade mais alta, ele altera os valores. Inclusive aqui o subdivisível ele sobe bastante. Ele estava em 50, ele subiu para 80. E o Max Rate ele zerou aqui. Porque quanto mais próximo do zero, maior a qualidade, tá? Então vamos manter aqui no Medium. Eu vou ajustar aqui o Noise Limit para 0,2, para não ficar muito ruído na cena. E aqui no Irradiance Map a gente vai deixar esses valores no Min Rate e no Max Rate. Em subdivisível eu vou colocar 55 e Interpolation eu vou botar 35. O Interpolation ele vai agir diretamente em materiais que tenham a configuração de brilho fosco. Então, quanto maior esse número aqui de Interpolation, melhor a qualidade do brilho do material. Vamos voltar aqui 1200 no Light Cache, para ele fazer o cálculo de rebatimento de luz. E a gente vai trabalhar com esse padrão. Eu vou aqui em Render Output e vou ativar aqui o enquadramento. Pronto. Então, nesse caso aqui, um dos primeiros erros, no caso, que seria, não é bem um erro, mas seria o tempo de render, que custaria muito usando o Brute Force como motor primário. Então, o segundo passo aqui que eu vou falar é quando a gente renderiza com corte. Eu tenho um corte aqui inserido nessa cena, na aba de geometrias, aqui o Session 1. Então, vou habilitar ele aqui. Eu vou fazer um render básico aqui, para vocês verem o que está acontecendo. Bom, aqui já dá para ver mais ou menos que eu coloquei lá o corte, habilitei, porém eu não configurei nada, então tem um sol entrando aí na cena, tá bem estourado. E daí fica difícil de você conseguir entender aqui os detalhes. Eu vou dar uma pausa aqui nesse render. Vamos voltar aqui no corte. Configuração do corte. E vamos em Options. Aqui em Options, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desmarcar aqui o Affect Light e o Clip Light Geometry. E vai marcar aqui o Camera Rays Only. Dessa forma a gente está dizendo para o Overlay que a gente quer que renderize apenas
as luzes que tem dentro do ambiente. Dessa forma, as luzes externas não vão ter nenhuma interferência e, consequentemente, não vão aparecer na renderização. Então, vou botar aqui para renderizar novamente para a gente ver o que ele vai fazer agora. Para a gente ver o resultado. Pronto, aqui já meio que começou a fazer o cálculo do Light Cache e já dá para a gente ver que o sol não está mais interferindo na cena. Eu vou cancelar aqui novamente que eu vou falar aqui de um causador comum de erros. É aqui, ó, o Use Object Materials. A minha cena ele não causou, aparentemente não causou nenhum erro. Eu não sei se ele iria causar depois, porque eu parei no cálculo, tá? Mas é possível que pudesse acontecer algum erro de ficar aparecendo manchas na renderização, ficar aparecendo objetos voando sem que eu tenha configurado isso. E o maior causador disso é aqui o Use Object Material. Então a gente desativa ele para evitar esse tipo de erro. Feito isso, só fechar e renderizar aqui a cena. Então, vou voltar aqui no Asset Editor. Vamos aqui nas configurações e eu vou falar aqui sobre o Denoiser, que é também mais um recurso que o V-Ray oferece para a gente conseguir deixar a cena mais limpa, no caso, com menos ruído, que no caso o ruído também chega a ser como se fosse uma espécie de erro, não do programa, mas nosso mesmo quando a gente configura, porque a cena fica lá cheia de ruído, fica um negócio feio e a gente consegue deixar ela mais limpa ajustando aqui o Denoiser. Vou marcar ele aqui. Aqui eu posso escolher entre o Denoiser do V-Ray. Se eu estiver utilizando placa NVIDIA ou Intel, eu posso escolher aqui também a placa que eu estou utilizando. Daí eu vou aqui embaixo no Denoiser. E aqui eu tenho os presets de Denoise. Eu tenho o Default, que é a configuração básica. O Mild seria uma configuração mediana. E eu tenho o Strong, que é uma configuração mais forte. Também tem a opção de customizar as configurações, deixar no padrão que eu quiser. Se eu não quiser utilizar nem Mild nem Strong. Essas configurações que eu tenho aqui, eu posso reutilizar também. Posso fazer um ajuste aqui dentro do próprio V-Ray. Quando eu termino de renderizar a cena, ele me disponibiliza aqui os controles para eu ajustar o denoiser, mesmo depois de o render ter terminado. Então a gente deixa ele ativo aqui para quando terminar de renderizar, a cena ficar bem limpinha e evitar aí mais um tipo de erro. Um outro erro que eu vou falar agora é um erro causado por quando eu tenho uma quantidade maior de vidros e espelhos, então isso acontece com objetos que estão refletindo. Eu vou fazer um render aproximado daqui. Eu vou colocar aqui esses dois espelhos, um de frente para o outro. Eu vou renderizar aqui. Bom, esse erro é o seguinte, ele vai começar a renderizar o espelho, daí ele vai começar, até um certo ponto, ele vai refletir apenas a cor do material do espelho. Ele não vai refletir o espelho em si. Então, a forma de corrigir isso é vindo aqui no Asset Editor, a gente vai procurar aqui a opção Max Trace Depth. Então, marca aqui o Max Trace Depth. Ele está em 5. Vou colocar aqui um valor maior e vou renderizar novamente. Ó, daqui dá para ver que ele está saindo, ó, repetiu o primeiro espelho, na segundo reflexo ele já começou a sair preto. Ele faz isso para economizar a memória, porém fica estranho no render e a gente consegue corrigir ajustando os valores do Max Trace. Pronto, eu aumentei para 30, ele agora já
aprofundou mais e ele vai demorar um pouco mais para refletir o espelho na cor preta. Então vejam que ele avançou mais o reflexo. Vou deixar o render limpar mais um pouco para a gente perceber melhor. Aqui a gente já consegue mais ou menos ver que ele está refletindo aqui o primeiro, está dando o primeiro reflexo, o segundo, um terceiro, e acho que lá para o quarto ele está começando a refletir apenas a cor do material do espelho. O tempo de render demora um pouco mais, claro, porque ele aumenta a quantidade de reflexos, porém o resultado vai sair muito melhor devido a você conseguir fazer com que o reflexo saia de forma correta. Vou cancelar aqui novamente e vou recapitular aqui, ó. Você vem no Asset Editor, aqui em Optimizations, você vai ativar e aumentar o valor aqui de Max Trace Deep para poder fazer esse efeito ser corrigido. Isso funciona também com vidros. Aconteceu já de renderizar uma cristaleira e até um determinado momento os vidros começaram a aparecer pretos. Então essa é a forma que se corrige esse tipo de problema. Outro problema que pode ser causado no render é você renderizar as cenas em que o seu piso é branco, a parede é branca e o teto também branco. Então acontece o seguinte, deixa eu cancelar aqui o corte. Vamos fazer aqui, ó, aqui nesse canto. Tem exatamente isso, ó, um piso branco, parede branca e teto branco. E daí quando eu renderizo isso, às vezes eu não consigo distinguir onde termina a parede e onde começa o forro. Exatamente porque eu não tenho uma marcação dos contornos da cena. Vou botar aqui para renderizar para a gente conseguir ver melhor isso. Bom, com o render finalizado aqui a gente consegue ver exatamente o que eu estava explicando, que temos um piso, parede e teto todos da mesma cor, mas a gente não consegue distinguir direito onde é o limite de cada um deles. Então uma forma de corrigir isso é aqui no Asset Editor, você vai marcar essa opção aqui, Ambient Occlusion. O padrão ela vai estar desmarcada e vai estar com o Radius 8. Eu ativei ela aqui, coloquei o Radius 2 e botei para renderizar e aconteceu esse efeito aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para o histórico. Pronto. Aqui a gente consegue ver um limite entre o piso, a marcação aqui, ó, do rodapé. Já dá para ver também mais definido aqui as tomadas. Aqui o limite entre o forro e o final da parede. Vou botar aqui para comparar, para a gente ver. A e B, pronto. Pronto, aqui ó, a gente mal vê as tomadas aqui nesse render sem o Ambient Occlusion ativo. E quando a gente puxa para cá, a gente consegue enxergar melhor elas. Outra coisa que a gente consegue enxergar melhor são as arestas, que a gente não vê muito, que tem um rodapé aqui, ó. E aqui na porta a gente mal vê também as marcações da porta. Então, para corrigir esse tipo de consequência, no caso, não chega a ser um erro, é uma consequência da falta de uma configuração. Então você ativa o Ambient Occlusion e configura ele. O Radius não necessita de ser o maior que tiver, porque quanto maior for esse valor do Radius, mais forte vai ficar o efeito e provavelmente mais fake vai ficar também. Então, se você puder suavizar o máximo possível, pode reduzir esse valor. Geralmente eu uso 1 ou 2, já resolve o problema. Feito isso, todas essas correções, essas adições de efeitos necessários para que a renderização seja feita de forma adequada, aí a gente coloca finalmente para renderizar. Lembrando que a resolução aqui, o tamanho dela é importante para que a gente tenha um render com qualidade. Então aqui eu renderizei em baixa qualidade, porém
O ideal é renderizar acima de 2000 para que o render tenha uma qualidade assim bem interessante. Daí depois que vocês configuram tudo, só mandar renderizar. Mas até que você tenha configurado tudo, eu recomendo que você faça os testes em baixa. Depois que você fizer os testes em baixa resolução, você aumenta a resolução lá para mais de 2K e renderiza. Então, deixo aqui meu forte abraço, meu muito obrigado para quem assistiu todos os vídeos da primeira aula até essa quinta aula. Para quem quiser assistir o curso completo, eu vou deixar o link do site onde está postado o material sobre o curso completo. Então, espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que eu apliquei nessas aulas e que consigam melhorar seus resultados. Nos vemos nos próximos vídeos aqui pelo YouTube. Não se esqueçam de deixar uma curtida e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.